Poucos povos na Bíblia tiveram uma relação tão intensa, contraditória e, ao mesmo tempo, simbólica com Israel quanto os moabitas. Quando comecei a estudar com mais profundidade a origem e a trajetória desse povo, me deparei com uma narrativa que, sinceramente, mexeu comigo. Uma história que começa com um pecado escondido nas sombras de uma caverna e termina com uma mulher estrangeira entrando na genealogia do Salvador do mundo. Isso não é apenas história, é uma aula viva sobre graça, juízo e transformação. Hoje eu quero te convidar para mergulhar comigo nessa jornada, porque tem muita coisa aqui que a maioria das pessoas não conhece, mas que pode transformar o jeito que você olha para o passado, para a Bíblia e para o que Deus pode fazer com a sua vida. As origens nas sombras, o pecado de Ló. Tudo começa em um cenário de destruição. Deus acabara de julgar as cidades de Sodoma e Gomorra, símbolos extremos de corrupção moral. No meio daquele juízo, Ló, sobrinho de Abraão, escapa com suas 2 filhas e se refugia em uma caverna nas montanhas. Imagine isso por um momento. Um pai e suas 2 filhas isolados, traumatizados e acreditando que o mundo havia acabado. O medo e a desesperança tomam conta. E é nesse contexto sombrio que acontece um dos episódios mais perturbadores das Escrituras. As filhas de Ló, acreditando que não havia mais homens para dar continuidade à linhagem familiar, embebedam o próprio pai e têm relações com ele em noites consecutivas. Desse ato incestuoso nascem 2 filhos, Moabe e Ben-Ami, que dariam origem, respectivamente, aos Moabitas e aos Amonitas. Essa origem por si só já carrega um estigma espiritual. É uma marca de vergonha e de pecado. E isso já nos ensina algo profundo. Muitos de nós carregamos histórias de onde viemos que parecem impossíveis de serem redimidas. Mas o final dessa história vai provar o contrário. Os Moabitas se tornam nação. Moabe cresceu e formou sua própria linhagem. Os Moabitas se estabeleceram como uma nação vizinha a Israel, com suas próprias crenças, seus próprios deuses e um orgulho que os tornaria antagonistas diretos do povo de Deus. Eles adoravam Quemos, uma divindade pagã que, segundo registros, aceitava até sacrifícios humanos. Era uma cultura marcada por rituais estranhos, orgias religiosas e idolatria profunda. Os moabitas cresceram como um povo forte, mas espiritualmente corrompido. Israel, rumo à terra prometida. Anos se passam. O povo de Israel, liderado por Moisés, finalmente está às portas da terra prometida. Mas entre eles e Canaã estavam os moabitas. E aqui a tensão explode. Balaque, o rei de Moabe, vê o exército de Israel se aproximando e entra em pânico. Em vez de se preparar para uma batalha, ele resolve usar uma arma mais sutil, a maldição. É aí que entra Balaão, um vidente famoso da época. Balaque oferece a ele grandes riquezas para que amaldiçoe Israel. Balaão aceita o chamado, mas é impedido por Deus. E aqui temos um dos momentos mais inusitados da Bíblia. A jumenta de Balaão fala com ele, repreendendo-o. Isso, para mim, é um dos maiores sinais de que Deus controla todas as coisas. Até a boca de uma jumenta ele usa para proteger quem ele ama. Mesmo tentando 3 vezes, Balaão só consegue profetizar bênçãos sobre Israel. Porque quando Deus decide abençoar, não tem maldição que prevaleça. A sedução moabita, o ataque espiritual. Diante do fracasso com a maldição, Balaque muda de estratégia. E essa parte é dolorosa de ler. Ele envia mulheres moabitas para seduzirem os israelitas. E elas conseguem. Os homens de Israel se entregam à idolatria, adoram os deuses moabitas e praticam imoralidade. Deus se ira. Uma praga se espalha pelo acampamento de Israel, matando milhares. Só a ação rápida de Finéias, um sacerdote corajoso, interrompe o juízo divino. Esse episódio me marcou muito, porque mostra que o maior inimigo nem sempre está do lado de fora.
Muitas vezes, o que destrói a gente está dentro: a cobiça, a fraqueza, a infidelidade ao que acreditamos. A maldição da lei. Por tudo isso, Deus declara em Deuteronômio 23 que nenhum moabita poderá entrar na congregação do Senhor, nem até a 10ª geração. Isso era seríssimo. A desobediência, a traição e a idolatria colocaram os moabitas como símbolo do que é impuro, indigno, rejeitado. Mas, e aqui vem o giro incrível dessa história, Deus é especialista em pegar o que o mundo rejeita e usar para sua glória. Surge Ruth, a moabita. Anos se passam. Um homem israelita chamado Elimeleque vai com sua família para Moabe por causa da fome. Seus filhos se casam com mulheres moabitas, e uma delas se chama Ruth. Depois de uma série de tragédias, Elimeleque e seus 2 filhos morrem, deixando Naomi viúva e suas 2 noras também. Ruth, então, toma uma decisão que muda tudo. Ela decide seguir Naomi de volta para Israel, dizendo: "O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus." Aqui, para mim, está o momento de virada. Ruth se torna o oposto da maldição. Ela abandona sua cultura, seus deuses e seu passado, e se lança com fé no Deus de Israel. A redenção por Boaz. Em Israel, Ruth começa a colher restos de cevada nos campos de Boaz, um parente de Naomi. A Bíblia diz que ela se destacou por sua diligência, humildade e caráter. Boaz percebe. Ele vê em Ruth algo que o passado dela não pode apagar: um coração transformado, e decide agir como resgatador. Uma figura que representa o próprio Cristo, que nos resgata do abandono e da vergonha. Boaz casa-se com Ruth, e dessa união nasce Obed. Obed é pai de Jessé, e Jessé é pai de Davi. Isso mesmo, Davi, o rei segundo o coração de Deus, é bisneto de uma moabita. E mais tarde, o Messias viria da mesma linhagem. A graça que vence a maldição. Você consegue ver o que isso significa? Deus pega uma mulher de um povo amaldiçoado, uma mulher viúva, pobre, rejeitada, e a coloca na linhagem do Salvador do mundo. A Ruth, que vinha de Moabe, terra da vergonha, se torna símbolo da graça redentora. Isso me toca profundamente, porque me lembra que o passado não define o futuro. A fé define. A decisão de confiar e seguir a Deus muda tudo. O que isso nos ensina? A história dos moabitas começa com vergonha e termina com glória. Começa em uma caverna escura e termina na manjedoura de Belém, onde nasce Jesus. E eu quero te deixar com essa reflexão. Não importa como você começou, não importa qual é o rótulo que colocaram em você. Se você escolher seguir a Deus com sinceridade, com fé e com humildade, Ele pode escrever uma nova história. A mesma graça que alcançou Ruth pode alcançar você hoje. Se essa história falou com você, comenta aqui embaixo: "A graça me alcançou." Compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender que o passado não define o destino. E se você quer continuar aprendendo verdades escondidas da palavra, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo nessa jornada. Aqui a Bíblia é viva, real, profunda e transforma vidas. Que Deus te abençoe.